Sejam bem-vindos a mais uma aula dos nossos aulões de Circuitos 2. E a aula de hoje é sobre, como acho que a maioria já deve ter lido aqui, indutância mútua. Bem, basicamente, indutância mútua é a relação de um acoplamento de dois indutores, ou bobinas, no caso, que vão mudar a relação de impedância do nosso circuito, quando a gente for passar para fazer o cálculo à mão, no caso. Bem, e o que resumidamente a gente tem que entender de indutância mútua? Temos uma entrada positiva nesse acoplamento, que normalmente é representada por um ponto. Deixa eu até desenhar esse ponto aqui. Então, e um valor de indutância mútua. Pode ser 2. Eu posso... Ah, tá. Como eu botei ali, eu vou botar como M, que é a relação. Pronto. E o que a gente tem que entender? Esse lado aqui vai estar passando uma corrente. Eu vou falar aqui nesse sentido anti-horário. Vou deixar os pontos aqui, só mudar o sentido. Pronto. Vamos dizer que esse aqui está nesse sentido anti-horário. No caso, agora eu desenhei um sentido horário. E esse aqui está no sentido anti-horário. Pronto. As duas correntes estão entrando por esse ponto. Que o ponto é o quê? O lado positivo dessa bobina. Logo, se as duas correntes estão entrando no ponto, na área parte positiva, essa relação de indutância mútua é positiva. Então vai aumentar a impedância do circuito. Caso eles estejam os dois saindo desse ponto, vou desenhar agora. Seria que os dois estão entrando no lado negativo da indutância do enrolamento. E também a relação de indutância mútua ela vai ser positiva na nossa equação do circuito. Caso as correntes sejam inversas, essa relação de indutância mútua tem muita questão em relação eletromagnética e tudo. Uma vai querer anular a outra. Basicamente é isso. Uma vai querer anular a outra. Logo, o valor de indutância mútua é negativo. A impedância vai ser menor para o nosso circuito equivalente. Então, entendendo isso, a gente pode passar por um circuito. Circuito simples. Para quem está participando do aulão no período de 2026.1, a gente, na sexta-feira, a gente vai realizar presencialmente alguma resolução de exercício. Os exercícios que a gente leva para lá é um pouco mais dificultosa, mais nível prova. E esses exercícios que a gente passa aqui no aulão mesmo, do YouTube, eles são mais para fixação desse conteúdo. Por isso é um circuito bem simples, análise bem tranquila também. Pronto. Estamos aqui com o nosso circuito. Temos os valores de indutância das nossas duas bobinas aqui. Tem a relação de indutância mútua aqui. E não tem a direção de corrente. Estranho, né, gente? Entretanto, é muito parecido com a análise de malha. Na análise de malha a gente pode adotar a direção de corrente. Claro que isso vai relacionar diretamente com o sinal da nossa indutância mútua, mas no final das questões, no caso, no resultado final, não vai alterar nada. Então, como eu sempre gosto de deixar, as duas correntes vão estar no sentido horário. Perfeitamente. Então, essa aqui no sentido horário, ela está entrando no ponto. E essa aqui no sentido horário, ela vai estar entrando no ponto também. Logo, a relação de indutância mútua vai ser sempre positiva. Claro, porque uma corrente está no ramo da outra, não tem. Se tivesse uma relação de indutância mútua comum, aí a gente teria uma alternância de direção de corrente e, por consequência, também a gente teria uma alternância nesse valor de indutância mútua. Mas como aqui é um
circuito mais simples, a gente vai deixar por isso. Está entrando no ponto, então a indutância mútua vai ser positiva até em todas as análises de malha. Da malha 1 e a malha 2. Pronto. Como eu disse no último vídeo, a gente vai passando aqui pelos elementos e contando as suas tensões ou quedas de tensões. Temos aqui a fonte de 10, fase 0. Então, esqueci de botar aqui a polaridade, mas aqui é negativo. Entra aqui na parte negativa, fica menos 10 e passa no enrolamento da indutância, que é J8. Então aqui a gente já relaciona a indutância mútua dele. E como é que a gente relaciona essa indutância mútua? A gente pega o valor da indutância mútua, multiplica com a corrente que passa na outra bobina, que seria a corrente 2, essa outra malha aqui. E como a gente viu que os dois estão entrando no ponto, a relação é positiva. Eu gosto de deixar sempre embaixo do valor de indutância para eu saber qual é a indutância mútua que eu estou realizando a análise. Pronto, porque pode ter mais de um valor de indutância mútua aqui no circuito. Mas aqui só tem um. Mas eu gosto de deixar isso porque caso o circuito fique mais dificultoso, a gente está mais organizado. Pronto. E passou aqui na resistor de 2 ohms, a gente tem a diferença de corrente, querendo que a corrente I1 passe nessa direção aqui. Então I1 tem que ser maior que I2, então I1 menos I2. Pronto. Sim, fazendo essa... separando, né, os valores que estão relacionados a I1 e I2, a gente consegue chegar nessa primeira equação aqui. Então, para a malha 2, não vai ser diferente, né? Vamos fazer a relação aqui passando a corrente. I2 vezes 2, resistência. Aqui, como a gente quer desse ponto para esse, vai ser I2 menos I1 vezes 2. E aqui, quando chega na indutância mútua, a gente vai fazer I2 vezes J4, normal, e fazer a indutância mútua dela, que é o valor de indutância mútua vezes a corrente que passa na outra bobina. Vai ser I1. Aí aqui, só para mostrar o cálculo em si, I2, resistência 2, e aqui a resistência que é comum entre os dois ramos, entre duas malhas, e aqui a indutância mútua, positivo, porque continua entrando as duas bobinas com corrente entrando no ponto positivo. Chegamos nessa segunda equação aqui. Encontramos, fazendo por Cramer, né? A gente encontrou as duas matrizes, relaciona os resultados com o sistema linear, faz o determinante da matriz para encontrar I1, né? A gente substitui essa primeira coluna com os valores de tensão que a gente encontrou e faz o determinante, dividindo pelo determinante das impedâncias aqui. Todos esses valores que estão nessa primeira matriz são das impedâncias. E fazendo essa divisão simples, a gente encontra a corrente I1. Da mesma forma, a gente pode encontrar as outras correntes do circuito. Então, espero que tenham entendido a relação de indutância mútua. Tem um modelo T também, tem um modelo Pi para resolver questões como essa. Mas esse método de resolução é o que resolve, ao meu ver, né, na maioria, pelo menos de todos os circuitos que eu já tentei, esse método é o que resolve né? Eu não tenho mais nada para explicar sobre indutância mútua. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, mas